finalmente consegui entrar. Rapaz, essa internet não tá boa hoje no trânsito. Tem bastante movimento, né? Sexta-feira tô entrando agora. Entrando não, tô indo pra casa, pra São Francisco, né? Aí tem que passar por Araquari aqui, não é por nada, mas pô, Araquari não tá fácil. Aqui que leva mais tempo a minha viagem. Eu não vou poder ficar apertando aqui, acenando pra galera toda, mas tô vendo que o pessoal tá entrando aí, legal, show de bola. Acabei de passar da escola agrícola ali. E agora o trânsito vai mais tranquilo. Também a estrada, né? Antes eu tava em estrada de chão, aí o carro balançando muito. E barulho, né? Aí fica tudo ruim. Então, galera, se vocês quiserem se manifestar aí, de vez em quando eu vou dar uma espiada, daí a gente pode ir trocando uma ideia, tá bom? E a intenção aqui é poder gravar o programinha aqui, né, a live, pra poder depois postar aí nas redes e registrar aí o que a gente vai conversar. Eu quero aproveitar, claro, bater um papo descontraído com vocês, mas também compartilhar aí um pouquinho de história de um jeito diferente, né? E a importância disso eu percebi. Oi, Jojo. Eu percebi a importância de fazer esse diálogo diferente aí, porque muita gente fala pra mim, eu não gosto de história. Caramba, como é que tu não vai gostar de história? História é vida, é tudo que a gente faz, eu não entendo, mas enfim, a gente tem que procurar conquistar, né, o pessoal. Hoje mesmo aí no 7º ano, última aula que eu dei, o pessoal falou: "Ei, Lucas", o pessoal comentou ali, teve um aluno que me falou assim: professor, história é muito chato. Claro, quando a gente fala de sala de aula é um pouquinho mais didático, né? Tem que seguir uma linha de raciocínio ali, tem que seguir uma programação. Aí fica mais chatinho mesmo, né? Tem a questão da nota que preocupa a galera. Hoje alguns aí receberam o boletim, quem tava com nota acima da média, né? Outros não, daí já fica aquela situação meio tensa ali. Mas história é muito legal. Na verdade, história é um bate-papo que a gente pode ter e aprender. Eu também, quando estava na escola, não gostava muito de história, né? Por quê? Porque a professora só fazia a gente fazer resumo de texto. Eu acho que não lembro de um dia ter pedido para vocês fazer resumo de texto. Opa, fala, Nicolas. Então, gravar nomes e datas, né? Eu sempre reforço que é só o principal ali, aqueles mais essenciais mesmo que a gente precisa gravar, né? Mas fora isso, a gente tem livro para consultar, tem internet, tem um monte de recurso aí, né? Para ver detalhezinhos assim, que às vezes as pessoas acham que até o professor de história sabe tudo, todo o detalhe, o nome de todo mundo, todas as datas. Claro que não é assim, né? Mas a gente tem que entender o contexto, tem que compreender os períodos, tem que saber o que a humanidade já fez, já deixou de fazer, o que deu certo, o que deu errado, e tomar como partida daqui pra frente para ver o que a gente vai fazer melhor. Então é isso. Eu vou chamar esse programinha aqui ao vivo, essa live, de A Gente na Estrada. Espero que tenha ficado legal o nome. E aí uma frasezinha de efeito assim, ó: viajando na história. Por quê? Porque daí eu vou conseguir falar sem ser muito interrompido aqui, né? Porque na sala de aula sempre acontece alguma coisa que corta a linha de raciocínio. E aí eu vou poder falar com mais tranquilidade. E olha que momento mais interessante, mais legal pra gente fazer isso. É sexta-feira, melhor dia da semana, melhor horário da semana, sexta-feira à noite. Pode ter o trânsito que for aqui, ó, tudo fica legal, tudo fica tranquilo. E aí, né, a vibe tá lá em cima já, animação. A sexta-feira à noite é mais legal ainda do que o sábado, do que o domingo. Eu penso assim, pelo menos, né? Não sei se vocês também, mas é o melhor momento da semana.
Oi, Clara. Acho que Sasha entrou ali também, Sara. Desculpa que eu não tô conseguindo dar um oizinho ali, tá? Então esse vai ser o nome desse programinha aí. E vocês, como eu tô fazendo aqui, né, pelo canal particular que eu tenho com vocês no Instagram, e depois vai ser postado em outras redes, então é bom sempre reforçar, né? O Agentes da História, na verdade, teve início lá no início da minha carreira de professor, com um blog que existe ainda. Então se você quiser conhecer, acessa lá o www.agentesdahistoria.blogspot.com e aí você vai conseguir ver ali o material escrito, mapas, joguinhos que eu seleciono e deixo pro pessoal lá também treinar, né, os conteúdos de história. E cada vez mais ele vai tentando se atualizar e tentando ficar mais interessante para vocês, né? Mas é um blog. Aí durante a pandemia veio a ideia de ter esse diálogo com vocês. E eu era mais tímido antes, podemos dizer assim. Aí eu pensei, vou fazer um podcast, coisa rápida, alguns minutos. E tem lá no Spotify, então procura lá Agentes da História. Cuidado que tem um outro fake lá, tá? Procura Agentes da História, professor Rafael Vicente. E aí eu tenho uma sigla que é um A, um H e um ponto de exclamação, né? A. E daí então fica A, Agentes da História. No Spotify, também em outras plataformas aí, o Google, né? Podcast. Onde mais que eu lembro que tem outras plataformas aí que eu particularmente quase não uso, né? Mas principalmente o Google Podcast e o Spotify você encontra facilmente aí. Deezer também, não sei. Ele espalha em outras plataformas, tá? Mas eu sempre faço a referência ali pro Spotify. Só que aí é o seguinte, né? Nem todo aluno tem Spotify ou acesso Spotify. Daí eu pensei, o que é mais popular? YouTube. Aí eu comecei a pegar o áudio do podcast e transformar em vídeo. Então se vocês analisarem ali agora no canal do YouTube Agentes da História, @Agentes da História, ali você encontra facinho. Você vai ver ali na seção ali podcast, na playlist, né, podcast, os áudios transformados em vídeo. Mas a minha intenção é fazer separadamente. Então eu vou tentar manter agora o Agentes na Estrada no canal do YouTube, depois também no Instagram, e que é uma coisa mais informal, posso assim dizer, né? Onde eu não vou me obrigar a lembrar de cada detalhe do assunto, porque não vou estar com o livro na mão, vou depender só da minha memória, e nem sempre ela funciona direitinho. Tá meio escuro aqui, né, galera? Tá meio sinistro aí, mas mas é isso aí, tô na estrada, né? Tá de noite. E hoje o tempo não tá muito legal, né? Vai chover. E para registrar, hoje é dia 20 de outubro de 2023. A gente tá num mês aí muito, muito chuvoso. Muito chuvoso. E a maior parte do tempo o tempo tá feio mesmo. Então aproveitar aí quando passa os caminhões para iluminar, ó. Pra quê, né? Tanto detalhe aí, ó. Fazer estúdio e tudo. Começa a gravar no carro aí que eu acho que vai dar mais resultado. E voltando ali na questão dos... Estamos de volta, galera, depois de ter ficado aí sem sinal por um bom trecho da estrada. E eu acho que isso aí vai ser um problema mesmo para esse programinha. A gente na estrada. Tem muito pedaço de estrada que não tem internet. Então, vamos ter que adaptar aí, pensar em como superar esses obstáculos. Retomando então o que estava falando aqui, ó. Seja bem-vindo ao Agentes da História. Na verdade, o Agentes da História tem toda uma trajetória, né? Já foi explicada ali em outro vídeo. Deixa eu baixar aqui um pouco. Então, se você quer nos acompanhar e me acompanhar, é www.agentesdahistoria.blogspot.com.br. Aí nós temos também o podcast no Spotify, no Google Podcast
e em outras plataformas aí que o pessoal costuma usar também. E o canal do YouTube, @Agentes da História, além do Instagram também, @Agentes da História. No Facebook também tem lá, né? Quem costuma usar. Tá até difícil alimentar todas essas redes aí. Então eu sou meio detalhista, sabe? Quando eu vou fazer um vídeo eu fico ali vendo cada detalhezinho e acabo perdendo muito tempo, acho. Acho que é por isso que eu tô topando aí meter a cara e fazer esse programinha sem nenhuma preparação. A ideia é que seja bem espontâneo mesmo. E o que rolar, rolou, né? Porque para seguir uma linha muito metodológica e muito didática já basta sala de aula. E como eu estava dizendo antes, história é tudo que a gente faz, é a nossa vida. A gente tem que valorizar, tem que aprender a gostar. Assim como eu aprendi a gostar também, eu sempre gostei de história, mas muitas vezes não gostei da aula de história que eu fazia. Mais uma vez, dando um abraço aí pra galera, pros agentes da história que entram aí, né, que estão acompanhando. Muito legal ver vocês aqui, né, querendo acompanhar o professor mais um pouquinho. E muita gente talvez não entenda isso, né? Acabou a aula e a galera entrando na live do professor. Mas é isso, galera, a gente às vezes precisa ser um pouco mais firme com vocês ali na sala de aula para a coisa funcionar. Mas eu gosto muito de vocês, sabia? Eu não consigo me imaginar, na verdade, fazendo outra coisa que não seja dar aula. Já pensei algumas vezes até o que mais que eu podia ter feito, que eu podia fazer, arriscar, mas é complicado. Alguma coisa me prende aí, né? Eu gosto de ensinar, gosto de compartilhar conhecimento e eu aprendo conversando. Então é isso, tá? Aqui no A Gente na Estrada, eu sempre vou tentar trazer alguma informação de história que eu tenho certeza que vocês vão gravar melhor só pelo fato de estar sendo assim uma conversa informal, tá? A galera tá feliz ali comentando, a boletim, hoje só nota boa. Muito bem, isso aí, ó. Que alegria que dá, né? Só ir com boletim, com notas boas aí, ó. Vale a pena se esforçar um pouquinho. E não é tão difícil assim, né, pessoal? A gente tá ali pra ajudar vocês no dia a dia. E é só acompanhar. Só que se você, em vez de prestar atenção na aula, fica fazendo outras coisas, conversando, brincando, querendo mexer no celular, fazer outras coisas, aí não vai sair nota, não vai ter nota boa mesmo, né? Mas todos os professores com certeza querem e têm orgulho de mostrar os alunos com notas boas. A gente está fazendo aí uma força-tarefa para dar uma melhorada ainda nessa reta final desse ano de 2023. Tenho certeza que vai dar certo. Bom, conteúdo que eu separei para comentar algumas coisas aqui nessa conversa, nessa nossa primeira viagem aqui, né? Até a frasezinha de efeito ali do A Gente na Estrada é viajando na história, né? Porque vai ser assim, vou lembrando de umas coisas, vou comentando e vai ficar registrado aí depois pra galera aprender. A gente tá falando história do Brasil com o 7º ano. Hoje passei um questionário até, umas perguntas ali pra meditar, pra refletir em tudo que a gente já viu. Mas vamos retomar algumas informações aqui, né? E eu acho interessante, até fui dar uma olhadinha de novo nisso, agora à tarde. Quantos nomes o Brasil já teve? Você sabe dizer quantos? Eu não lembrava exatamente quantos, né? Eu lembro de alguns nomes que o Brasil já teve, mas eu não sabia. Vamos ver se alguém chuta aí na live. Quantos nomes você acha que o Brasil já teve? Vou dar um tempinho aqui para ver se alguém fala. Senão eu fico agoniado que já vou falar. Chuta, vamos ver se alguém chega perto aí. E aí ficar pensando também, né? Brasil, de onde veio esse nome? Por que Brasil? Então, o primeiro nome que é registrado como sendo, né, o nome desse território aqui, dessa terra, que na verdade sempre teve aí, né? Não foi com os portugueses que inventou-se o Brasil, que apareceu o Brasil no mapa, né? Esse território já estava aí. Ó, galera de 2020, legal, tem pessoal aí, ó, de outros anos acompanhando também. Muito bom, um abraço, galera. Não foi fácil o ano 2020, né? Eu tô com a camisa aqui, ó, dos guerreiros, só que eu tô com o casaco por cima também, agora tá escuro, não dá pra ver.
Os guerreiros de 2020. Então, o primeiro nome do Brasil é Pindorama, assim que os povos nativos aqui identificavam esse território, Pindorama. Aí quando os portugueses chegaram, chamaram aqui de Ilha de Vera Cruz. Depois trocou para Terra de Santa Cruz, de Vera Cruz, e aí trocou algumas vezes assim. E a partir de 1527 é que começou a ser chamado de Brasil. Ao todo, a galera do 8º ano ali também. Esse ano a gente não está trabalhando junto, né? Mas continuam sendo agentes da história aí, ó. Muito bom. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Israel? Então, ao todo foram 8 nomes que o Brasil já teve. O pessoal não quis arriscar ali ou não conseguiu pegar a pergunta, né? Mas já teve 8 nomes o Brasil. E recebeu por fim esse nome por causa da primeira fonte de riqueza, podemos dizer assim, né? Que conseguiram explorar nesse território, que foi o pau-brasil. Então muita gente também fica pensando, e eu jogo essa pergunta pra galera quando eu vou começar a trabalhar, né? Por que o Brasil se chama Brasil e por que o pau-brasil tem esse nome? E aí quem é um bom aluno já gravou, ou se você nunca viu, tá acompanhando aqui agora, é que vem do tom avermelhado da seiva, né? A árvore de pau-brasil, ela é muito avermelhada, né? Na sua seiva ali, quando cortamos a árvore, é possível ver um vermelho intenso, né? E esse vermelho vem de brasa, ou seja, um tom Brasil. Vem, sabe quando a gente vai fazer um churrascão lá? Dá aquela abanada e o fogo aí que tá bom pra fazer a carne mesmo, tá bem vermelho, né? Então, aí vem a cor vermelho Brasil. Então tem a brasa, que dá nome à cor, o tom da cor. A cor, ela dá nome à árvore de pau-brasil, que foi muito explorada, né? E aí dá nome depois ao nosso país também, né? Então uma curiosidade aí que tem tudo a ver com a gente. Eu sempre digo para os alunos, não tem que decorar tudo de história, mas tem que ter uma boa noção de história, principalmente aqui do nosso país, né? É cultura, é informação. Saber como as coisas aconteceram, por que as coisas são assim. História é isso. Tem muita curiosidade, né, em história, por isso que é legal. E a partir de 1527, então, Brasil fica com esse nome de fato, né? Até hoje. Depois se tornou, né, império, monarquia, foi colônia. E essa é a fase que a gente está trabalhando agora, com os 7º anos, né? Brasil, colônia. E depois república, né? Então nós temos aí a história do Brasil já muito tempo atrás, né? Vai lá, volta lá na pré-história, na época dos homens dos sambaquis, depois os povos que chegaram até a região aqui, se tornaram os povos nativos, que erroneamente foram chamados de índios. E é muito importante destacar também que hoje nós não trabalhamos mais com a ideia de Brasil de descoberta do Brasil, né? O pessoal fala, quando que foi a descoberta do Brasil? Claro que a gente costuma usar esse termo ainda porque as pessoas usam, mas o termo descoberta é muito questionável, né? 1492 chega Cristóvão Colombo ali na América Central, representando ali os espanhóis. Aí encontro que essa grande pedra no meio do caminho, que é um continente inteiro, América, e que até o nome, né, em homenagem à América, não foi dado pro Cristóvão Colombo, por causa do Américo Vespucci, se chama América. Mas aí 8 anos depois, em 1500, os portugueses chegam um pouco mais para baixo aqui, sem querer, querendo, não, né? Já tinha evidências de terra para cá, foi feita uma trajetória ali, não foi nada de vendaval que levou o pessoal sem querer para outro território, mas era assim que a gente aprendia antigamente, né? Quando eu era aluno, a gente aprendia que era a descoberta do Brasil. Hoje a gente usa mais o termo chegada dos portugueses, ou até tomada de posse, porque como acontecia, né, antigamente, um reino invadia outro, havia conquistas de território, né? Então
havia essa ocupação, essa dominação, né? E os europeus se atiraram mesmo nos oceanos, na época das grandes navegações, em busca de riqueza, em busca de expandir território, né? Os espanhóis também foram pioneiros e queriam desbravar o mundo aí e conseguir realmente riquezas. Ó, a trilha sonora aqui talvez não seja das melhores, mas é que eu botei uma playlist aqui que é livre de direitos autorais para não ter nenhum tipo de impedimento aí para poder postar depois da nossa conversa, né? E fala galera aí, ó, Silveira, Alifer, né? É que vocês usam outro nome na rede aí, né? Mas alguns eu identifico, outros nem tanto. Então eu vou me referir aí, né? Gui Silveira. Ou não é? Talvez eu esteja confundindo, né? O oitavo ano tá no segundo reinado. Ah, legal. A gente começa a trabalhar a história do Brasil basicamente ali. No sexto ano a gente fala alguma coisa, né? Os povos aqui que já habitavam a região, como que chegaram na América. Mas passa muito rápido, porque sexto ano tem muito conteúdo para ver. No sétimo ano a gente acaba dando um pouquinho mais de atenção para a história do Brasil. Então a história do Brasil no sétimo ano é um pouco mais intenso. A gente vê ali a chegada dos portugueses, que é o que eu estou comentando aqui. Não só portugueses, né? Tem outros europeus que chegam aqui, na verdade. Inclusive São Francisco aqui, né? Quem chegou primeiro não foram os portugueses, né? Foram franceses. E é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Então, chegada dos europeus, né? Até o termo mais correto, talvez. E depois daí no oitavo ano a gente segue ali o baile com independência do Brasil. Também primeiro reinado, período regencial, depois segundo reinado. E aí era para trabalhar já início da República no oitavo ano, mas geralmente não dá tempo. E aí a gente deixa para o nono ano. O primeiro assunto que eu trato geralmente no nono ano é uma revisão da história do Brasil e já colocando aí com proclamação da República, né, como é que foi que aconteceu tudo isso aí. Então, só para destacar aqui, vamos lembrar algumas datas importantes. Dá pra gente marcar aqui, por exemplo, quando que é a data da chegada então dos portugueses aqui, data oficial. Não, eu falo para os alunos, essas datas aí a gente tem que lembrar. 22 de abril de 1500. E foi tão, assim, foi até legal para vocês, né, esse início da história do Brasil, porque é número redondo, 1500, é fácil de gravar. Aí eu vou ficar alguns séculos aí como colônia. Tem o período pré-colonial, né, que vai de 1500 a 1530. Depois se torna uma colônia, aí engenho de açúcar, né, não só a exploração de pau-brasil, mão de obra escrava e tantas outras coisas que aconteceram ali. Até que a família real portuguesa, em 1808, se viu obrigada a fugir para o Brasil. É isso mesmo, né? Tiveram que fugir para cá, correndo de Napoleão. E aí começa a mudar a situação no Brasil, porque vai se tornar daí Reino Unido, Portugal e Algarves. Depois que passar toda aquela bagunça lá que Napoleão fez na Europa e for derrotado, aí eles vão pedir o retorno do rei Dom João VI para Portugal. E eles vão depois começar uma briga aí, né, que vai levar à proclamação ou à independência do Brasil. E qual é a data da independência do Brasil? 7 de setembro, a data oficial, né? 7 de setembro de 1822. E aí a outra data importante é a proclamação da República. Logo vem o feriadinho aí, né? Uhul! Tem que agradecer pra isso, ó. Essas datas se não fosse a história, não teria feriado, galera. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então tem que agradecer a história. 15 de novembro, a maioria da galera faz o churrasco, pega folga e não sabe do que se trata. É a proclamação da República, foi a mudança na forma de governo, deixa de ser um império, deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Estão entendendo? E é isso, né? Um pouquinho aí da história do Brasil. Eu já tô aqui na rua da minha casa, tô chegando, tá acabando essa primeira live, esse primeiro episódio aí que eu quero marcar como piloto, né? Como primeiro episódio do A Gente na Estrada, viajando na história. Espero que tenham gostado. E a gente vai repetindo a dose aí à medida que a galera for participando, for gostando, for comentando.
Beleza? Quero desejar um bom final de semana pra galera, pros meus alunos. Um forte abraço pra galera que acompanha nas redes sociais aí, que não é meu aluno também. Grande abraço. Valeu, que é o professor Rafael Vicente, do canal Agentes da História, professor da rede municipal de Joinville, Santa Catarina, morador de São Francisco, por isso essa trajetória aqui, morador por opção, tá? Quis vir morar em São Francisco. E é isso, beleza? Um abraço, bom final de semana, até mais, fui!